Estamos em uma série de mensagens sobre palavra profética, e quando eu anunciei essa série de mensagens, algumas pessoas pensaram assim: olha, eu sabia que esse pastor não era batista, sabia que ele não era batista. Eu sou batista, nasci aqui, inclusive, mas eu quero dizer para vocês que a palavra profética vem dos profetas, né? São palavras deles, não é uma palavra profética minha, é uma palavra profética deles. E como nós estamos no mês de missões, eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Jonas. Eu vou abordar todo o livro de Jonas. Estamos no capítulo 2 hoje, e nas próximas oportunidades veremos o capítulo 3 e o capítulo 4. A palavra de Deus, então, ela diz assim, Jonas capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por suas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste da Tua presença, e, no entanto, olharei de novo para o Seu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolavam em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas Tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a Ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, Deus de toda glória, de toda graça, de toda misericórdia. Senhor, eu falo sinceramente, me considero completamente incapaz de compartilhar, Senhor, a Sua santa e maravilhosa palavra. Mas eu sei, Senhor, que se o Teu Espírito falar ao invés de mim, Deus, se o Teu doce Espírito falar aqui à Sua igreja, eu creio que o Senhor pode tocar poderosamente os corações. E é isso que eu Te peço, Deus. Fala o Senhor, fala o Senhor. E falando o Senhor, que o Senhor possa encontrar nesse lugar alguém, que seja um apenas, mas que alguém aqui nesse lugar esteja atento à Sua voz. Senhor, eu espero que sejam muitos, mas se pelo menos um estiver atento à Sua voz, eu tenho certeza de que o Senhor pode transformar a vida desse um. Então, Senhor, abençoe, Senhor, a vida de todos nós. Que essa palavra fale a mim, fale aos meus irmãos. E é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, na semana retrasada, nós abordamos o capítulo 1 de Jonas, onde nós conhecemos um profeta que havia se comprometido com Deus de falar o que Deus queria, aonde Deus o mandasse. O compromisso do profeta incluía ser completamente obediente ao Senhor em seu chamado. O compromisso do profeta, inclusive de Jonas, fazia com que, obrigatoriamente, ele fosse obediente ao chamado do Senhor e à mensagem que Deus tinha para ele. Não é o chamado profético um chamado onde a pessoa ganha apenas visibilidade. Não é o chamado profético um chamado onde o camarada ele é sustentado por aqueles que estão recebendo de sua profecia. Não é o chamado profético apenas o chamado que leva a pessoa a um conhecimento público, a ficar famosinho, a ser evidente. Esse não é o chamado profético. O chamado profético é para falar aquilo que Deus está mandando falar, no lugar onde Deus está mandando falar. Aliás, esse é o maior desafio daqueles que têm o dom de profecia, é você não falar aquilo do que o seu coração está cheio, porque a tendência é obviamente essa.
Mas o desafio do profeta, o desafio daquele que leva a mensagem de Deus, que leva a palavra do Senhor, é falar exclusivamente aquilo que Deus mandou. Nem todo profeta conseguiu isso. Teve profeta que falava e coisas que Deus não havia mandado, e era desmentido publicamente por causa disso. Jonas, e o maior desafio de Jonas, a gente viu isso no capítulo passado, era que Jonas foi chamado para trazer uma mensagem que ele não queria, num lugar onde ele não queria ir. Ou seja, um desafio duplo. A mensagem eu não quero compartilhar e o lugar eu também não quero estar lá. Para o profeta, isso não deveria ser o desafio principal. Eu não quero estar, mas Deus mandou, eu vou. Eu não quero falar isso, mas Deus mandou eu falar, então eu vou falar. Mas para Jonas isso foi um grande desafio. Tanto é que Jonas desobedece. Eu me lembro que naquela circunstância, naquele domingo, em que pregamos em Jonas capítulo 1, o Senhor falou ao nosso coração que a maioria das vezes em que desobedecemos ao Senhor não é por ignorância, não é porque nós não sabemos a vontade de Deus, não é porque nós não entendemos a vontade de Deus, não é porque Deus não nos falou, não é porque Deus ficou quieto. A maior parte das vezes em que desobedecemos é porque Deus falou e a gente decidiu que o que Deus mandou não era o melhor. O ser humano ele tem essa habilidade, né? De, desde o Éden, se considerar ou desejar ser maior do que Deus. E aí a gente fala: Deus, eu acho que o Senhor se enganou. Eu acho que você está equivocado naquilo que o Senhor está me mandando. Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou sendo direcionado para esse lugar que eu não quero ir? Jonas se considera Deus ao invés de profeta e desobedece. Obviamente, e a gente falou isso naquela ocasião, Deus ele não retribui desobediência com bênçãos. Deus não retribui desobediência com maravilhas e a operação de milagres deles. Deus retribui obediência. E aí, na obediência, sim, ele derrama do seu milagre. Na obediência, sim, ele derrama suas bênçãos. Na obediência, sim, a gente vê o poder de Deus operando através de nós. Mas na desobediência, não. E por isso Jonas se vê ali encurralado em uma situação. Ele tinha ido para um barco e naquele barco chega-se à conclusão de que aquela tempestade era por causa dele e Jonas é jogado no mar. A gente se despede de Jonas no capítulo 1 com Jonas sendo jogado no mar, mesmo a princípio a contragosto daqueles marinheiros, e Jonas sendo engolido por um grande peixe. E se a gente levar em consideração que Deus tinha todo o direito de castigar Jonas severamente diante da sua desobediência, se a gente levar em consideração que Deus poderia fazer isso, a gente se surpreende com Deus que é gracioso ainda no Velho Testamento. Muitas são as pessoas que pensam assim: graça é um conceito que a gente aprende de Deus no Novo Testamento. Mas isso não é verdade. Já no Velho Testamento, Deus demonstra graça, Deus demonstra amor, e a história de Jonas é uma história de graça, é uma história de perdão, é uma história de nova perspectiva, de nova caminhada. Deus dá oportunidade e queria ainda usar Jonas para que Jonas fosse instrumento de salvação. Eu não sei em que tempestade você se encontra, quais são as lutas que você tem enfrentado nos últimos dias, nos últimos meses ou até nos últimos anos, mas eu sei que Deus ainda quer te usar como instrumento de salvação. Eu sei que Deus ainda tem propósito para você. Você pode até achar que tudo acabou, mas é quando a gente acha que tudo acabou que Deus renova as nossas forças e o nosso propósito, a nossa visão. É onde Deus mostra que nós ainda somos úteis para o reino de Deus. Eu já ouvi pessoas falando, no pouco tempo que eu tenho de ministério pastoral, completei 10 anos agora, no último mês de setembro? Outubro, agora me esqueci. Completei 10 anos, vou fazer 11 anos agora para frente. Acho que foi em outubro. A confusão de data de batismo com data de casamento, e virou tudo. Eu já vi pessoas que chegam a uma certa idade e falam assim: olha, já fiz tudo que eu poderia fazer. Olha, eu já passei dos 70, já passei dos 80, não tem mais nada a acrescentar ao reino de Deus.
E aí, enquanto a gente estava estudando a história de Israel, a gente já se deparou com Abraão sendo chamado por Deus aos 75, tendo o filho aos 100, e ainda a carreira dele ainda não acabou, ainda tem um desafio de Deus, um propósito de fé, um desafio de fé para Abraão. Se você for lá para o Novo Testamento, você vai ver João, já provavelmente passando dos seus 80 anos, tendo ali na ilha de Patmos a sua principal revelação da palavra de Deus, Deus pegando um homem de 80 anos e falando, não, eu ainda tenho um propósito para você, ainda tenho uma visão, ainda tenho uma missão, e graças a essa visão e missão que Deus dá a João, nós temos a revelação do livro de Apocalipse. Eu fico imaginando o quanto Jonas, enquanto estava afundando naquelas águas, naquela tempestade, o texto do capítulo 1 diz que em pouco tempo a tempestade cessou, mas a gente não sabe que pouco tempo é esse, se é 1 minuto, se é 2 minutos, se é 3 minutos, 4 minutos, eu me afogo em 2. Eu só preciso de 2 minutos para eu já me sentir afogado, porque se eu prender a minha respiração, já fui melhor, tá? Já fui melhor, mas hoje não. Se eu prender a minha respiração, irmãos, eu aguento no máximo 1 minuto. Estava num desafio na natação com meu filho foi lá, prendeu a respiração, e eu falei, não posso perder para o Davi só tem 7 anos, e ele prendeu por 40 segundos. Aí eu respirei fundo e consegui ficar 60 segundos sem respirar. Ó, me senti um vitorioso, vencido, garoto. Vai ter que comer mais arroz com feijão para me ganhar. Mas, irmãos, em pouco tempo, eu não sei quanto tempo durou esse pouco tempo, mas enquanto esse pouco tempo durou, Jonas estava afundando. A gente descobre isso no capítulo 2. O capítulo 2 vai dizer, olha, eu cheguei no fundo do abismo, eu cheguei lá no fundo do mar, as algas marinhas chegaram a enroscar na minha cabeça. Imagine você o desespero. Eu não sei quantos anos Jonas tinha, eu nem sei se ele sabia nadar, mas no meio de uma tempestade, Jonas estava afundando. E a Bíblia fala que é naquele momento. Porque se você parar para pensar, o capítulo 2, ele começa dizendo para a gente que Jonas estava já na barriga do peixe, e aí ele faz a oração. E essa oração que ele faz, ele diz, quando eu estava afundando, eu clamei ao Senhor. A oração não começa no ventre do peixe, a oração começa enquanto ele está afundando. Você já fez esse tipo de oração? Às vezes a gente faz uma oração em uma frase, e essa oração tem um monte de contexto ali incluído. Momento de desespero, quebrei meu braço, olhei para o braço, o sangue escorrendo porque foi uma fratura exposta. E naquela pequena oração eu falei, Jesus, tem misericórdia. Também falei, Jesus, acalma o coração da Renata, que ela falou que não era para eu vir jogar bola. Foi minhas 2 frases nessa oração. Irmãos, e eu louvo ao Senhor, porque nós servimos a um Deus que escuta orações desesperadas. Nós servimos a um Deus que escuta a oração de um pai, à beira do leito do filho, enquanto o filho está doente, e a gente clamando ali, quantos já não viveram essa experiência? E a gente clamando a Deus, e no pensamento infantil de um pai, a gente fala assim, Deus, troca de lugar, passa essa doença para mim. Eu sou o único pai que já fez essa oração? Não, né? Você já fez essa oração também? Deus, passa para mim, porque eu tomo uma injeção de boa. Eu pelo menos tomo, né? Juarez tem medo de injeção, mas eu tomo injeção de boa. Passa para mim. A oração desesperada de uma mãe que está clamando pelo seu filho, que está longe da presença do Senhor. A oração desesperada de um pai de família que está pedindo que uma porta de emprego se abra. A oração desesperada de um componente do lar que está vendo a sua família destruída ou sendo destruída e está clamando ao Senhor para que Deus restaure essa família, porque ele já tentou com as forças dele, mas chegou num ponto que ele percebeu que só Deus pode agir. Mas eu louvo ao Senhor que Deus escuta esse tipo de oração. Deus escuta orações nas profundezas do oceano. Deus escuta as orações sozinhos no seu quarto. Você sabe qual é a temperatura do chão de um banheiro? Senhor, só quem já dobrou o joelho num banheiro e pediu ali, escondido de todo mundo, para que Deus agisse, para que Deus intervisse. Só quem já fez isso sabe a temperatura de um chão de um banheiro frio em oração. Deus escuta esse tipo de oração. Aliás, Deus tem a capacidade, Davi conhecia tanto a Deus,
que já no Velho Testamento, ele foi apresentando algumas características, alguns atributos de Deus, que a gente só vai conhecer melhor no Novo Testamento, mas Davi já conhecia, pela intimidade que ele tinha. A Bíblia fala que Davi fala e compõe um salmo dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe conhece todo o meu caminhar. Ainda que a palavra não tenha chegado à minha boca, o Senhor já a conhece. Se eu coloco minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está comigo. Irmãos, entenda o que Davi entendeu há milênios atrás. O nosso Deus conhece e sonda seu coração. Isso é maravilhoso para aquele que faz orações quebrantadas e verdadeiras. É terrível para aquele que é hipócrita. Porque não adianta você bater no peito e falar: eu sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou o vereador, eu sou o presidente, eu sou seja lá quem for. Porque Deus conhece o coração. Antes de escolher Davi, Deus já tinha falado para Samuel e disse: olha, Samuel, não se impressione com a aparência. O homem enxerga a aparência, eu enxergo o coração. Então não adianta você mentir para mim, mentir para o pastor, mentir para o seu líder, mentir para você mesmo. Deus conhece. Isso é terrível para o hipócrita, mas é maravilhoso para aquele que faz uma oração com um coração verdadeiramente quebrantado. O Senhor conhece o porão da sua alma. O Senhor conhece aquilo que você não conta para ninguém. O Senhor conhece aquilo que você guarda só para você. Não conta por vergonha, não conta por timidez, não conta porque você não quer que ninguém saiba. Você quer que somente você e Deus resolvam. O Senhor conhece. Eu não sei quantos aqui já fizeram faculdade de psicologia, mas para que se chegar a alguma conclusão a respeito da pessoa, eu duvido que você consiga isso numa sessão, né? Não tem como. Não é com 40, 50 minutos que o psicólogo vai conseguir entender o que gerou em você esse seu estilo de vida, a sua maneira de lidar com as coisas. Demora tempo, mas o nosso Deus, antes de você nascer, já te conhecia. Eu não sei que tipo de tempestade você está vivendo, eu repito. Eu não sei onde você está nessa história de Jonas, mas eu sei que se daí você clamar, o Senhor te escuta. A Bíblia fala que Deus escuta Jó. Esse texto que a gente tem é o texto, a oração de Jó no meio do peixe, lá no ventre do peixe. Opa, Jonas, obrigado. Falei o quê, Jó? A oração de Jonas lá no meio daquele peixe. Deus escuta ele. E tem uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que o arrependido pode ter esperança. Jonas havia desobedecido a Deus. Irmãos, por muito menos, Corá e a sua família, na rebelião, foi tragado pelo chão e morreu, e não teve nem segunda chance. Por muito menos, porque simplesmente confrontou Moisés na liderança dele. Aqui, Jonas confronta Deus na liderança dele. Olha que impacto. Mas Deus tinha um plano tão perfeito para Jonas, que ainda assim, Jonas consegue ter esperança em meio ao seu arrependimento. No verso 4, Jonas tem plena ciência de que o que ele está passando é consequência dos seus feitos. Não era culpa de Deus, não era culpa do outro. Ele havia errado e por isso ele havia sido, segundo as palavras dele, expulsado da presença de Deus. Ele havia sido expulsado da presença de Deus porque Deus já não estava mais com ele. Lembra-se de Saul, quando Saul havia sido escolhido segundo o critério humano, mas quem escolhe Saul é próprio Deus. É Deus quem escolhe Saul. Deus estava com Saul. Saul chega em alguns momentos, como rei, não como profeta, a profetizar sem ser profeta. A gente vê Saul ali junto com a comunidade e sendo poderosamente usado por Deus até o dia em que Saul desobedece tantas vezes que Saul vai para longe da presença de Deus, ao chegar no extremo de Samuel, usado por Deus, falar para Saul assim: olha, estou rasgando a minha presença, a presença de Deus do seu chamado, do seu ministério. Não estou mais presente na sua vida. Misericórdia, Deus. Porque nós não queremos viver isso como igreja, queremos? Nós queremos viver um momento na nossa história em que Deus diga para nós assim: olha, eu não quero mais saber de vocês.
Quando a gente terminar a história de Jonas, nós vamos lá para o capítulo 1 de Isaías, uma palavra muito dura que Deus dá através de Isaías, dizendo, olha, não queimem mais incenso, não façam orações, não ofereçam holocaustos, os holocaustos de vocês estão chegando até mim e estão me dando náuseas. Imagina Deus falar isso, um Deus que não tem náuseas. Um Deus que não tem enjoo, porque Deus não é físico, não tem organismo como nós. Ele está dizendo assim, olha, eu fico enojado quando vocês oferecem o sacrifício de vocês, porque é um sacrifício hipócrita. Jonas poderia achar que a situação dele seria uma situação parecida, mas ainda assim, ele tem esperança, porque ele diz, foi o Senhor que me expulsou da sua presença. No entanto, eu creio, eu ainda vou olhar para o teu santo templo. Eu ainda vou ver de novo a glória do Senhor que eu já vi. Eu ainda vou presenciar, eu ainda vou viver de novo aquilo para o qual o Senhor me chamou. Irmãos, isso é uma mensagem de esperança para nós, porque eu já falei para vocês isso outras vezes, estou muito longe de ser santo ou perfeito. Tenho os meus erros e as minhas falhas, mas toda vez que eu erro, eu me prostro diante do meu Deus e falo, Senhor, permita-me viver a sua presença novamente. Coração arrependido. Jonas demonstra esse arrependimento quando no verso 9 ele vai dizer assim, olha, essa esperança desse arrependimento, quando ele diz, eu porém oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor veio o meu livramento. Ele está dizendo, eu ainda vou viver de novo na sua presença. Se tem alguém aqui distante do Senhor, longe da vontade de Deus, aprende nesse verso com Jonas, você ainda vai viver a presença de Jesus novamente. Jesus ainda vai encher seu coração de novo. Jesus ainda vai mostrar o propósito e a visão dele para você de novo. Você precisa estar ali arrependido diante do Senhor, mostrando que você está disponível para o Senhor, dizendo que você vai cumprir os votos que você fez ao Senhor, porque Jonas faz isso. Olha, lembra dos votos? Você não disse que ia ser profeta, que ia falar o que eu quisesse, no lugar onde eu te mandasse? E aí Jonas agora está falando, eu vou cumprir os votos. Eu vou. Mesmo que ele tenha tido que passar por tudo isso, ele cumpre os votos. E em terceiro e último lugar nesse texto, que eu queria apresentar para vocês, é que toda e qualquer salvação, ela só vem de Deus. Toda e qualquer salvação só vem de Deus. Foi assim com a gente. Andávamos caminhando na nossa vida, sem rumo, sem direção, tomando as nossas próprias decisões, até o dia que alguém avisou para a gente que a gente era pecador, porque uma boa parte dos irmãos não sabia disso. Ah, eu sou pecador? Por que eu sou pecador? Olha, porque Deus tem uma lei, e se você não segue essa lei, você é um pecador. Ah, então eu consigo andar certinho, perfeito na lei do Senhor, e ganhar aí a minha salvação? Não, você não consegue não, você só consegue pela graça. Jesus morreu na cruz, você crê nele como Senhor e Salvador, você se rende a ele e você é salvo. Toda a salvação só vem do Senhor. Esse texto começa dizendo, lá no ventre do peixe, ele começa a relatar o que ele acabou de experimentar antes de chegar no ventre do peixe. Ele fala assim, olha, o mar me cercava, as ondas batem, o afogamento ali parecia muito iminente, a força dele era insuficiente para vencer o mar. Eu não sei quantos de vocês já viveram uma situação de afogamento, o negócio é complicado. Eu lembro uma vez que eu trabalhava num lugar, na Barra da Tijuca, foi meu primeiro emprego na Barra, eu trabalhei muitos anos no centro, depois eu fui para a Barra, e quando eu chegava na Barra lá, eu fui trabalhar num lugar que uma amiga minha falava que era a Ilha da Fantasia, porque os benefícios que a empresa oferecia eram muito bons. Para você ter uma ideia, a gente tinha 2 horas de almoço, e a empresa ficava a 1 quadra da praia. Então o que a gente fazia na hora do almoço? A gente ia para a praia. Eu passei uns 2 anos nessa empresa, eu passei 8 anos nessa empresa, mas os 2 primeiros anos, quando essa empresa era na beira da praia, indo para a praia todo dia. Irmãos, era uma maravilha. Um belo dia, vou eu e meu estagiário de TI, que eu sou formado em TI, minha primeira formação é Tecnologia da Informação, e a gente chama o estagiário lá do arquivo para ir com a gente. A gente aposta a corrida, não ganhei nenhuma corrida, mas apostei corrida, as pernas cansadas. Alguém tem a brilhante ideia, vamos nadar? Vamos nadar. E aí a gente foi, eu nunca tive medo do mar, entrava sem medo nenhum. Quando a gente estava lá, uns 50 metros, 100 metros, não lembro bem, o meu estagiário falou assim, eu vou voltar para a praia.
E aí eu estou olhando, eu conversando com o Anderson, que era o estagiário do arquivo, eu estou vendo o Bruno batendo braço, batendo perna. Eu falei, caramba, ele não está conseguindo voltar. Eu estava num lugar onde as ondas passavam por mim calmamente, mas ele estava ali na quebração, né? E estava levando um caixote ali, ele não conseguia. Até uma hora que ele pegou um fôlego, levantou um pouco e gritou, socorro! E a gente falou, gente, é sério, ele está se afogando. E a gente foi lá. Quando o Anderson, que estava mais perto dele, chegou primeiro, o Anderson tentou salvar ele e começou a agarrar o Anderson, deu um empurrão nele e começou a se afogar também, porque ficaram os dois se afogando. Eu falei, eu não vou chegar perto, eu não sei salvar. Quando eu vi um surfista, eu gritei para o surfista foi lá, pegou ele, e o surfista gritou para mim assim, olha, não tem mais vaga. Eu falei, vai na fé, vai tranquilo. E aí o surfista levou eles até a areia, foi o tempo suficiente do salva-vida chegar, porque a gente foi tomar banho entre um posto e outro, coitado do salva-vida, correu 1 quilômetro na areia. Quando eu estava lá boiando, falei, vou recuperar minhas forças que eu vou conseguir chegar. O salva-vidas segura no meu braço assim, como se eu estivesse me afogando. E aí eu vamos lá. Eu falei, não, fica calmo, vamos sim, mas eu tô de boa. Aí ele ensinou para a gente tentar nadar assim na diagonal, né? Não nadar reto a praia, nadar na diagonal. E aí, depois eu conversando com o Bruno falou assim, eu pensei que eu fosse morrer. A gente não tem força para lutar com o mar. Jonas não tinha força para lutar. Esse mar revoltoso ou não, Jonas não tinha capacidade de lutar contra esse mar. O verso 7, ele vai dizer assim, olha, lembra que ele já está na barriga do peixe. E ele vai dizer no verso 7, quando minha vida se esvaía, olha só, ele estava se afogando, e no verso 7 ele diz, quando a minha vida se esvaía, eu me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em seu santo templo. Sabe o que está acontecendo ali? Jonas está se afogando. E aí a Bíblia fala que um peixe vem e engole Jonas. A gente tem a tendência de achar que Jonas ser engolido por um peixe era o castigo de Deus. Mas Jonas ser engolido por peixe era a salvação de Deus para Jonas. A maneira que Deus tinha de salvar Jonas lá do fundo do mar foi esse peixe que Deus envia para resgatar ele. E eu não sei se você nesse momento está se sentindo num lugar escuro e apertado como Jonas provavelmente estava no ventre desse peixe. Mas eu quero dizer que às vezes, quando você se sente cercado por todos os lados, não é porque Deus está te deixando sem opção, é porque Ele está te abraçando e se apresentando para você como a única opção. Ele está mostrando para você que não existe outra opção além dele. Às vezes a gente vive momentos em nossa vida que a gente acha que não tem mais salvação, se afogando, o ventre do peixe é ruim, mas muito pior era do lado de fora. Porque do lado de fora, Jonas morreria. Jonas durou 3 dias na barriga do peixe. Quantos dias Jonas sobreviveria no mar? Quantos dias Jonas sobreviveria submerso? Nenhum. Não chegaria nem a 10 minutos. Mas Jonas sobrevive, porque Deus envia um peixe que engole Jonas. O peixe não é o castigo, o peixe é a salvação de Deus. Eu não sei se você está se sentindo assim, sem muitas opções. Ou é se afogar no mar, ou é o ventre do peixe. Um lugar que talvez você nem gostaria de estar. E, aliás, Deus não está se importando muito com a sua vontade, porque depois de 3 dias, quando o peixe vomita Jonas, esse peixe vomita Jonas perto de Nínive, perto do lugar onde Deus havia mandado ele. Deus direciona Jonas. E preste atenção nisso. Talvez hoje seja a noite de direcionamento de Deus para você. Talvez essa noite seja uma noite separada por Deus. No verso 10 diz isso, né? O Senhor ordenou que Jonas fosse vomitado na praia. Ou seja, talvez o Senhor esteja direcionando você para o centro da vontade dEle. Eu não sei quantos ministérios você deixou para trás, quantos desafios você esqueceu no seu passado, quantas vezes Deus te ordenou ir numa direção e você fez exatamente o contrário, ou não saiu do lugar, ou fez como Jonas, foi no sentido contrário. Eu só sei que essa noite é noite de direcionamento de Deus para você.
Irmãos, entenda isso, o plano de Deus para nós é perfeito. Ainda que você não enxergue essa perfeição no plano, ainda que você não veja tanta perfeição assim, o plano de Deus para nós é um plano perfeito. Eu quero convidar você a orar agora. Aí onde você está, você vai fechar os seus olhos. E eu quero convidar você a perguntar para Deus aí: Senhor, qual foi o plano perfeito do Senhor que em algum momento da minha vida eu abri mão? Qual foi o plano perfeito do Senhor que alguma coisa me fez ir no sentido contrário? Eu quero convidar você a refletir se em algum momento da sua vida você não, desobedecendo a Deus, fez com que todas as consequências alcançassem você, todas as consequências que você vive hoje te alcançassem. Mas se essa é a sua realidade, eu quero dizer para você: ainda há esperança. O plano continua sendo perfeito. E se você não morreu afogado, nem enterrado como Corá, é porque Deus ainda está te dando a oportunidade de cumprir a missão que Ele te deu. A missão de Deus para você ainda está disponível para que você viva. Eu não sei se isso é um chamado ministerial para alguns. Eu não sei se isso é um chamado de direção para outros. É Deus falando para você: é aqui que eu te quero, é ali que eu te quero, é aqui que você vai cumprir o meu chamado, é aqui que você vai viver a minha missão. Não sei. Eu não sei se a missão de Deus para você é te dando esclarecimento sobre os fatos, para que de fato você viva conforme a vontade dEle. Eu não sei. Eu não sei se a sua realidade é a realidade de alguém que está fugindo do chamado do Senhor, que Deus por tantas vezes já te mostrou a direção, e você coloca tantas pessoas ou circunstâncias como empecilho para estar no centro da vontade de Deus. Ei, Jonas, presta atenção. Presta atenção, Jonas. Hoje Deus quer você no centro da vontade dEle. Hoje Deus quer você no centro da vontade dEle. Jonas, eu nem sei qual é o seu nome, mas eu vou te chamar de Jonas. Jonas, hoje Deus quer você no centro da vontade dEle. Qual é o centro da vontade dEle para a sua vida? Qual é a missão de Deus para você? Não tem missão pequena nem grande não, tá? É de Deus, é tudo grande. É tudo missão importante. Qual é a missão de Deus para você? Se você tem uma missão e hoje você quer dizer sim para o Senhor, você crente que está nesse lugar, fica de pé aí e a gente vai orar por você. Só, Jonas, eu estou de pé. Eu tenho coisas que eu já deveria ter feito e não fiz. E eu tenho coisas que preciso fazer para ontem, preciso ser para ontem, preciso viver para ontem. Se tem Jonas aqui além de mim, fica de pé e eu vou orar pela sua vida. Ó Deus, Tu que tens o plano perfeito, Tu que tens a missão ideal, Tu que tens o propósito bom para nós, Tu que sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Ó Deus, dá-nos a Tua direção, ainda que seja para Nínive, ainda que seja para Cosmos, ainda que seja para a África, para a Amazônia, para o sertão nordestino, para os pescadores do Maranhão. Ah, Deus, dá-nos a Tua visão, Senhor. Olhos que possam ver almas perdidas e sem direção. Ah, Deus, dá-nos a Tua visão, o Teu propósito. Dá-nos a Tua missão novamente, Deus. Agora obedeceremos a Ti. É o compromisso que nós assumimos, que essa igreja assume, que aqueles que estão de pé assumem. Deus, nós iremos assumir a Sua missão, por mais que nos doa, por mais que não seja a nossa vontade, cumpriremos a Sua vontade. Contempla Seus servos que estão sinceramente de pé, dizendo ao Senhor que querem sim cumprir o Seu chamado, a Sua missão, que o Seu plano é perfeito, é maravilhoso. Ah, Deus, contempla Seus servos. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se sentar. Eu quero fazer um outro convite. Enquanto esses irmãos que ficaram de pé se assentam,
Se você está aqui, o chamado que Deus tem para você é o chamado de viver para Ele. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você está aqui esta noite, vendo esses irmãos ficando de pé, e ainda não se enquadrou em nenhuma dessas coisas que a gente falou, é porque talvez a missão de Deus para você, nesse momento, seja a missão de entregar-se a Jesus. Entregar-se a Ele, a declarar na sua vida que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o dono seu, Ele é o seu dono, Ele é o rei da sua vida, o rei do seu coração. E se você nunca tomou essa decisão, eu quero dar para você essa oportunidade também. Você que está aqui, não pertence a nenhuma igreja, ou de repente até pertence, mas que nunca se entregou a Jesus, eu quero convidar você aí onde você está. Levanta a sua mão assim bem alto, dizendo: eu quero, hoje eu quero ser de Jesus, eu quero pertencer a Ele.